Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Engenharia de Sistemas de Informação na modalidade semipresencial. Não sei se vocês já trabalharam alguma disciplina na semipresencialidade, mas comigo vai ser a primeira. Eu já trabalho essa disciplina no campus há algum tempo, eu sou professora efetiva do campus Goianésia. Já cheguei a trabalhar na modalidade presencial e depois comecei a trabalhar na modalidade semipresencial. Eu tenho trabalhado durante alguns semestres um projeto de pesquisa, buscando analisar o conhecimento que é adquirido, as metodologias de aprendizagem que são utilizadas, comparando-se às disciplinas presenciais e semipresenciais. Eu tenho buscado chegar no modelo que atenda ao processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos trabalhar junto a alguns desses modelos e algumas dessas características. Primeiro eu queria dizer que é um prazer trabalhar com vocês, tá? Eu gravei algumas videoaulas a respeito dos conteúdos que são abordados nessa disciplina. Vocês já trabalharam conceitos associados a sistemas de informação. Essa disciplina é uma disciplina que nos faz refletir sobre alguns processos associados ao processo de desenvolvimento de software, algumas características, como por exemplo, de onde viemos em termos do processo de desenvolvimento de software, onde estamos e para onde vamos. Então, se nós pensarmos a disciplina como um todo, alguns alunos chegaram a me dizer uma vez que isso parecia um pouco reflexivo demais, mas a intenção é justamente essa. Nós, enquanto profissionais de TI, nós precisamos analisar que produtos de software eram desenvolvidos há 10 anos atrás, por exemplo. O que é desenvolvido hoje, como é desenvolvido e quais são os sistemas de informação ou softwares em perspectivas a serem desenvolvidos nos próximos anos. Então, nós como profissionais de TI, nós precisamos realizar essa reflexão. Não basta simplesmente transformar a lógica em linha de código utilizando uma linguagem de programação qualquer. Nós precisamos entender. Então, por exemplo, hoje nós temos diferentes sistemas voltados para a computação cognitiva, que é um dos itens que nós vamos abordar na disciplina, inteligência artificial, IoT, que é a internet das coisas. Então, será que nós profissionais estamos preparados para essa quebra de paradigma? Será que nós temos quebrado paradigma ao longo dos anos? Será que nós estamos nos atualizando? Será que nós estamos tendo ética enquanto profissionais de TI para lidar com os dados que a gente utiliza na internet? Então, assim, é preciso a gente parar um pouco, refletir, pensar sobre essas características. Então, essa disciplina ela vem nesse contexto. Então, foram propostas 5 atividades, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês as características de cada uma dessas atividades. A pontuação foi distribuída. Então, assim, para explicar um pouco da dinâmica de como a disciplina acontece, vocês acessam pelo ambiente de aprendizagem, existem as videoaulas que foram gravadas, alguns vídeos sugeridos do YouTube, realizam as atividades, podem tirar dúvidas comigo a qualquer momento. Normalmente eu estou online todos os dias da semana de manhã, de segunda a sexta, mas o horário mesmo seria na terça e na quinta de manhã. E nesse contexto vocês podem esclarecer qualquer dúvida. Também será criado um grupo do WhatsApp. E nesse grupo a gente vai se movimentar, tirar dúvida, enfim, todas as características associadas à disciplina. Então a gente vai partir do conceito de trabalhar sistemas de informação voltada para conhecimento, ou seja, eu tenho sistemas de informação, mas eu preciso ter um foco no conhecimento. A partir daí a gente vai trabalhar a computação cognitiva, né? Entender como essa computação cognitiva ela se encaixa no nosso processo de desenvolvimento de software. Nós vamos trabalhar alguns outros conteúdos e vamos trabalhar, por fim, a questão da ética associada, vinculada ao profissional de tecnologia da informação. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que eu estou à disposição. Nós vamos ter um momento de ter um aulão, antes de todas as avaliações, das 2 avaliações presenciais, eu realizo um aulão, tirando todas as dúvidas que vocês possuem. Eu entendo essas disciplinas semipresenciais como um processo de autoaprendizado, onde vocês vão descobrir que vocês são capazes de aprender a partir da leitura, a partir da realização de atividades com o apoio do professor, é claro, eu estarei sempre aqui disponível
para auxiliar vocês. Então eu desejo boas-vindas. Eu espero que nós consigamos aprender muito juntos. Eu estou aqui para isso, sempre aprendo com vocês, com os alunos que trabalham comigo, sempre me fazem ter uma visão diferente do processo, tanto de ensino-aprendizagem quanto do processo de desenvolvimento de software. E eu espero que nós consigamos obter o mesmo sucesso que eu tenho conseguido obter nas disciplinas ministradas na semipresencialidade anteriormente. A seguir eu vou apresentar para vocês cada uma das atividades, a ementa, os objetivos, enfim. Mas não se sintam arredios em me mandar qualquer dúvida, qualquer observação pelo ambiente de aprendizagem, tá? Um grande abraço a todos e vamos continuar com as informações da disciplina. Uma vez realizadas as apresentações, nós vamos ver agora algumas características relacionadas à disciplina, como a disciplina foi montada no ambiente de aprendizagem. Então, nós vamos começar pela ementa. Na ementa da disciplina, vocês vão perceber pelo plano de ensino que ela tem 60 horas e 100% na semipresencialidade. Quando a gente fala 100% na semipresencialidade, é que as atividades vão ser feitas online, mas que também vão haver atividades presenciais, no caso as avaliações vão acontecer presencialmente. E lembrando que antes de cada uma das avaliações será ofertado um aulão, então eu dou uma aula de todo o conteúdo que vai ser cobrado na disciplina, eu tiro dúvidas, enfim. Então na ementa dessa disciplina, nós temos lá sistemas de informação em perspectiva, aquele item que eu falei para vocês, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, isso considerando o desenvolvimento de sistemas computacionais. Teoria de sistemas de informação, nós vamos utilizar os conceitos que vocês já trabalharam na disciplina de sistemas de informação. Fundamentos e abordagens de engenharia de sistemas, nós vamos entender o que é engenharia de sistemas, tá? Vamos falar um pouco sobre os pensamentos processual, contextual e relacional, ou seja, complexidade sistêmica. Vamos falar um pouco da teoria geral de sistemas. Todo sistema pertence a um sistema maior, é composto de sistemas menores, então, olhando o paradigma, por exemplo, orientado a objetos, se a gente pensar nessa perspectiva sistêmica ou a complexidade sistêmica, a gente não pode desenvolver um sistema pensando no todo, eu tenho que dividir em partes, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Vamos abordar também a questão da epistemologia do conhecimento, a origem do conhecimento, nós vamos falar um pouco sobre isso. E vamos falar um pouco também, basicamente, relacionado à computação cognitiva. Então, esses serão alguns itens. E para fechar, a gente vai falar sobre ética. Eu, profissional de TI, que ética eu tenho que ter para desenvolver sistemas computacionais voltados para essa perspectiva que a gente tem hoje no mercado, para o paradigma que a gente tem hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Alguns itens aqui, eles também são trabalhados em outras disciplinas. A gente vai trabalhar a ementa toda, mas em atividades que vão englobar alguns desses tópicos aqui. O objetivo principal da disciplina é possibilitar a vocês o entendimento e a reflexão acerca dos principais fundamentos, pensamentos e modelos acerca da engenharia de sistemas de informação. Então, nós vamos trabalhar esses conceitos. O que eu quero ao final, o que eu quero que vocês compreendam ao final, que desenvolver sistemas computacionais não é simplesmente transformar lógica em linha de código, existem outras características que eu, como profissional de TI, tenho que ter. Então, não é simplesmente entrada, processamento, saída. Eu preciso pensar em outras perspectivas que não sejam só essas. Então, isso seria o objetivo geral da disciplina. Como objetivos específicos, nós vamos discutir sobre as teorias de sistemas de informação de forma superficial. Um dos itens que a gente vai trabalhar é a questão do conhecimento, o quanto o conhecimento é importante para transformar dados em informações que sejam significativas, a aplicação do conhecimento. Analisar e compreender os fundamentos e abordagens da engenharia de sistemas. Então, nós vamos ver o que é engenharia, o que é sistemas e a junção desses dois conceitos. Compreender as diferentes formas de conhecimento. Aqui a gente vai trabalhar a questão, o que é o conhecimento, a epistemologia do conhecimento, a origem desse conhecimento. Identificar e analisar os sistemas de informação em perspectiva. Aqui onde vai entrar, por exemplo, a computação cognitiva.
promover discussão e reflexão acerca das temáticas associadas à engenharia de sistemas de informação, principalmente no que tange a questão ética do profissional. As atividades online que nós vamos trabalhar, ou estudos online, eles foram distribuídos da seguinte forma. Então, nós vamos ter 5 atividades online, sendo que para a composição da primeira VA ou da N1, nós vamos ter 2 atividades online, que uma vai ser um envio de tarefa, que vocês vão preencher um arquivo, tem algumas questões, vocês vão responder a essas questões e enviar o arquivo no formato PDF. Também tem algumas lições. Na O02 vocês vão trabalhar uma lição que é feita diretamente no Moodle, uma vez que quando você começar essa lição, você tem que começar e terminar a lição, então por isso é importante que você tenha lido o material didático, assistido aos vídeos. Na AP01, como eu disse, tem uma aula dialogada antes. Aqui é a avaliação de aprendizagem, é como se fosse a primeira VA, ela vale 5 pontos, aqui essa. Os outros 5 pontos estão distribuídos na O01 e na O02. Então, a gente tem um aulão e depois tem uma avaliação escrita, tá? Normalmente, essa avaliação acontece individual e sem consulta depois do aulão. Para a segunda VA ou a N2, nós temos 3 atividades, onde essas 3 atividades juntas, a O03, 4 e 5, elas contabilizam 5 pontos. E aqui na AP02, que é a segunda avaliação, ela também contabiliza 5 pontos. Então, aqui nós temos uma pontuação de 100 pontos para N1 e 100 pontos aqui, ou 10 pontos. Então, na O03 nós temos o envio de tarefa, na O04 um fórum e na O05 também um fórum com possibilidade de envio de arquivo. Aqui nós vamos trabalhar um vídeo, cada aluno vai gravar um vídeo. Na AP02 eu vou ter um aulão, eu vou apresentar para vocês um aulão, e depois a gente vai fazer uma avaliação escrita, que também vai ser individual e sem consulta. Eu só quero ressaltar que é extremamente importante que vocês, quando acessarem a disciplina, vocês vão ver no Moodle que existe uma parte sobre a apresentação da disciplina. Nessa parte da apresentação da disciplina, vai ter uma parte onde vai ter, por exemplo, a minha apresentação enquanto professora, que lá tem o link do meu Lattes, também do meu currículo, caso alguém tenha curiosidade. Depois apresenta o plano de ensino e esse vídeo de apresentação que eu estou gravando para vocês aqui. Nesse vídeo, uma vez visto isso, aí vocês vão começar a entrar em cada uma das atividades, na sequência aqui. Então, ao entrar na O01 ou no Estudo Online 01, leia as orientações, os critérios de avaliação, vão ser sugeridas bibliografias, referências, vídeos. Realize o passo a passo para que depois você realize cada uma das atividades, isso auxilia bastante. Aqui nós temos o resumo da atividade online. Então vamos supor, a O01 ela vai começar no dia 17/2, observem que todas começam no dia 17 de fevereiro e elas vão fechando gradativamente. Lembrando que é importante que vocês... Por que elas começam tudo junto, todas na mesma data? Para respeitar a individualidade, porque tem aluno que começa a disciplina e vai realizando cada uma das atividades. Ele não precisa esperar a outra abrir. Então, observem que a O01 ela começa dia 17/2 e fecha no sistema às 23h55 do dia 16/3. Uma vez que ela fecha, não tem como mais você realizar a atividade. Se você não realiza a atividade, você vai perder os 3 pontos e também vai com falta relacionada referente a 14,28% da frequência da disciplina. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande que se você não realizar a atividade, você além de perder os 3 pontos, você também perde a frequência relacionada. Então, muitos alunos, eles reprovam por falta e não necessariamente por nota, porque cada uma dessas atividades, ela contabiliza uma frequência específica. Então, aqui estão especificados o período, isso aqui é um documento que consta no plano de ensino, os conteúdos que vão ser cobrados, o tipo da tarefa, a pontuação de cada um e a frequência. Tá? Então, vocês precisam ficar atentos a essas datas principalmente, porque uma vez que o sistema fecha, não tem como mais você realizar a respectiva atividade. Aqui nós temos o quadro resumo das atividades presenciais. Então, por exemplo, a primeira VA, a primeira atividade presencial, vai acontecer no dia 18/4.
Normalmente ela começa às 7 horas da manhã para vocês, que ela vai com um aulão, e depois o aulão não é obrigatório, não contabiliza frequência, e depois que é feito isso, o aulão, aí a gente faz a avaliação, tiro dúvidas e faz a avaliação. Então a avaliação é presencial, escrita, individual e sem consulta, valendo 5 pontos. Aí tem a data da segunda chamada, a data da segunda vai no dia 20/6, também individual sem consulta, acontece normalmente da mesma forma, tem um aulão às 7 horas da manhã, normalmente acontece dessa forma, pode ser que haja alguma mudança, mas aí eu vou estar informando para vocês isso, tá? Vale 5 pontos, então a gente tem essas atividades ou essas pontuações aqui referentes às atividades presenciais. Só lembrando que essas atividades presenciais, elas acontecem todas no campus da UEG em Goianésia. Então, vamos supor, se tiver, porventura, algum aluno de outro campus que estiver cursando a disciplina, na data do encontro presencial, que seria dia 18/4 e no dia 20/6, o aluno ele tem que se deslocar até o campus Goianésia. Tá? Essa avaliação só vai ser aplicada no campus Goianésia. E o deslocamento, tudo é por conta do próprio aluno, ok? Eu queria ver com vocês algumas informações que eu considero importantes. Então, as atividades online, elas contabilizam frequência e nota. Eu sugiro que vocês tentem fazer com antecedência, não deixem para realizar a atividade de última hora, porque elas demandam tempo. Vocês vão ver que não são questões que vocês conseguem responder assim, sem ler e de uma hora para outra. Outra coisa, que vocês acessem o ambiente de aprendizagem com antecedência, no início da disciplina, validem, porque muitos alunos eles têm problema no acesso, e aí eles deixam para acessar a disciplina ao final, quando eles já tá na hora de entregar a atividade. E não sou eu que resolvo as questões de acesso, é o próprio CEAR, a equipe do CEAR. Eu vou mostrar um e-mail para vocês daqui a pouco. Fique atento às datas de realização, elas não vão ser prorrogadas, não sou eu que gerencio a abertura e fechamento, é o próprio CEAR. Eu especifico as datas e a equipe de apoio do Moodle lá, eles tomam conta dessas questões, então não sou eu que gerencio a abertura e fechamento. As dúvidas elas devem ser esclarecidas via ambiente de aprendizagem e não por e-mail. Manda as mensagens pelo Moodle, e também vai ser criado um grupo do WhatsApp para facilitar a nossa comunicação, tá? Em breve eu vou estar encaminhando para o representante de sala, vou criar o grupo, inserir o representante de sala, e a partir daí ele vai me ajudar a incluir os outros alunos nesse grupo do WhatsApp. As dúvidas postadas no Moodle, elas são respondidas em no máximo 48 horas. Normalmente eu respondo muito antes que 48 horas, mas pode acontecer algum problema. Normalmente eu não acesso o Moodle aos finais de semana, então o aluno me manda lá no sábado e quer que eu responda. Então normalmente eu não acesso aos finais de semana, então seria de segunda a sexta. Daí a importância em se trabalhar com antecedência. Eu estaria acompanhando, como eu disse, segunda a sexta, estando online sempre que possível, tá? Mas normalmente o horário que eu fixo é terça e quarta-feira, das 8 às 12. Isso está especificado lá na apresentação da disciplina também. Sendo necessário, eu posso também estar agendando com vocês algumas webconferências, isso em função das dúvidas que forem acontecendo. Então, não coloco data específica, mas eu vou agendando conforme a necessidade. E havendo webconferências, eu vou estar informando a turma pelo Moodle e pelo grupo do WhatsApp com no mínimo 72 horas. Em acontecendo, as webconferências elas não contabilizam frequência, assim como o aulão que acontece antes da prova também não contabiliza frequência. Mas eu tenho percebido que ele é muito importante para fixação do conteúdo, esclarecimento de dúvidas, então é importante que vocês participem, tá? E outra coisa que eu queria pedir a ajuda de vocês, caso vocês identifiquem que algum colega que está matriculado na disciplina, mas não está conseguindo acessar a disciplina no Moodle, que eles encaminhem e-mail para equipedeapoio.cear@gmail.com, especificando, por exemplo, olha, eu sou aluno do campus Goianésia, da disciplina de Engenharia de Sistemas de Informação,
do curso de Sistemas de Informação e eu não estou conseguindo acessar a disciplina no Moodle. E aí a equipe vai verificar o que está acontecendo. E sempre que vocês mandarem um e-mail para eles ou ligarem também, no caso de mandar e-mail, me copiem, por favor, nesse e-mail aqui. Só lembrando que podem utilizar esse e-mail para outras características, por exemplo, essa aqui de copiar o e-mail, mas as dúvidas eu estarei esclarecendo ou pelo grupo do WhatsApp ou pelo ambiente de aprendizagem, tá? Pelo e-mail não. Então, assim, é importante no início da disciplina, acessou o Moodle, porque assim, o que acontece? Quando eles montam a disciplina e no início do semestre, eles migram os alunos que estão matriculados na disciplina no Fênix. E pode ser que você tenha feito a matrícula depois dessa migração, então pode ser que seu nome não conste. Então eles têm que fazer uma atualização. Então acessa o Moodle e verifica se você tem algum tipo, se tem dificuldades nesse acesso. Tendo algum problema, vocês encaminhem e-mail para esse equipedeapoio.seara@gmail.com. Agora eu queria mostrar para vocês uma característica de uma disciplina que está rodando esse semestre, só para vocês terem noção em relação ao que eu falei aqui. Deixa eu acessar aqui, só um minutinho, por favor. Eu abrindo aqui, quando eu abro, existe um endereço, tem que tomar um certo cuidado, porque esse aqui é o endereço que nós vamos acessar a nossa disciplina. Então, eu tenho, ensino.cear.eg.br. Esse é o endereço de e-mail ao qual vocês vão acessar. Eu vou entrar aqui agora para poder realizar o acesso, só para vocês terem uma noção. Quando a gente acessa a disciplina aqui, eu vou mostrar uma das que estão rodando esse semestre, só para vocês terem uma noção. Então, aqui eu tenho uma disciplina qualquer, a de vocês vai ter mais ou menos esse formato aqui, que é o que eu falei. Então, quando eu for entrar, que vocês entrarem na disciplina, eu sugiro que vocês entrem aqui em apresentações. E ao entrar em apresentações, vai ter as informações referentes à disciplina. Só voltando, quando vocês entrarem lá, se vocês não conseguirem, entrou no Moodle e a senha não funciona, manda mensagem para aquele e-mail. Outra característica, eu entrei, mas a disciplina de Engenharia de Sistemas de Informação não aparece para mim. Manda e-mail lá para a equipe do CEAR para eles verificarem. Lembrando que essa não é a disciplina de vocês. Então aqui vai ter uma apresentação da professora, vai ter um calendário aqui. Vai ter esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, ele vai estar aqui disponível e logo abaixo vai ter o plano de ensino. Então, eu oriento que vocês realizem esse procedimento. Leia a apresentação da professora, assista ao vídeo de apresentação da disciplina, acesse o plano de ensino e depois disso comece a realizar. Observem que aqui eu tenho cinco estudos online, que é o caso de vocês. E aqui as orientações referentes à atividade presencial. Então, quando eu entrar no estudo online 01, por exemplo, no caso de vocês, vai ter as explicações aqui. E observem que aqui vão ter os dados gerais. Então, é importante que você entenda esses dados gerais, leia as orientações que estão nessa aba, os critérios de avaliação também que estarão disponíveis aqui e as referências. Todas essas informações, elas são extremamente importantes. Outra característica que eu vou mostrar a seguir, que nós utilizamos o LibreOffice para poder realizar a montagem da disciplina e não o Microsoft Word. Quando a gente utiliza o LibreOffice, a gente grava na extensão Doc, mas pode acontecer se você abrir no Word, ele desconfigurar. Então, o ideal é que você utilize o LibreOffice. Quando você abre no Word, acontece muitas vezes, vamos supor, a atividade tem 5 questões, e quando você abre só aparece 2, aí você fica falando, professora, mas o meu colega disse. Se você vir aqui critérios de avaliação, já vai aparecer a quantidade de questões aqui. Então, nessa atividade aqui, nesse caso que não é a de vocês, tem 13 questões. Mas pode acontecer se eu abrir no Word, acontecer uma desconfiguração. Então, logo abaixo aparecem as referências, o que eu sugiro como leitura para a O01. E aqui aparecem os vídeos em abas. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vídeos aqui. E logo abaixo a atividade online que vocês vão fazer.
Então, assim, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês. E uma coisa que eu queria frisar é que esse é o endereço para acesso da disciplina. Então, assim, se eu acessar outro endereço, o apoio que o professor usa, você vai ter problema no acesso. Então, esse é o endereço de acesso de vocês aqui. Então, só voltando aqui, outra coisa que eu queria frisar com vocês, que vocês acessem a disciplina diariamente no Moodle, para que a disciplina seja proveitosa, porque às vezes é preciso que vocês tenham uma dedicação. Então, às vezes, estudar disciplinas online, o que é mais difícil é eu ter um autocontrole sobre que horas eu vou trabalhar. Então, eu sugiro assim, reserve 1 hora por dia para trabalhar essa disciplina, que você consegue trabalhar de forma bastante efetiva. Outra característica, fique atento às datas das atividades presenciais. Como eu disse, foram gravados vídeos para vocês, além de vídeos complementares do YouTube também que foram sugeridos. Cuidado com o plágio. Então, assim, antes de eu corrigir qualquer tipo de atividade, seja postagem no fórum, seja uma atividade que você mandou para mim com uma resposta, eu passo por uma ferramenta de plágio. Ao passar por essa ferramenta, ela já me diz, por exemplo, essa página foi tirada desse link, essa desse, e me dá um percentual de plágio. Então, quando o percentual de plágio atinge, por exemplo, é maior que 12%, eu já zero a atividade e não corrijo. Então, não adianta realizar plágio, porque eu já utilizo uma ferramenta que analisa isso para mim. Então, não copia da internet, não copia do colega, porque eu também analiso plágio de atividade para atividade postada. Eu analiso de semestres anteriores também, atividades de semestres anteriores, então faço uma análise de plágio num todo, então evita ter problemas relacionados a isso. Eu espero que a nossa disciplina seja bastante produtiva, tá? Que nós consigamos aprender juntos. A questão maior que vocês precisam ter em mente é a questão do autocontrole no estudo. Então, uma questão, especifique um momento para você estudar diariamente, que isso vai facilitar bastante no seu processo de ensino-aprendizagem, tá? Uma boa disciplina a todos. Eu estou à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Um grande abraço.